O canal da Igreja Virtual Amor e Fé tem a satisfação de apresentar para todos o áudio completo, com imagens exclusivas, de uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões presenciais, na sede da Igreja Amor e Fé. Estas mensagens têm transformado vidas, pois são estas as mensagens que libertam. Com você, o pastor da graça e do amor de Deus, Pastor Clério Cerqueira. Confira. Bom dia, amada Igreja Amor e Fé. Que alegria estarmos juntos neste domingo, né? Dia 31 de agosto de 2025, na presença do nosso Deus. Quero começar, abençoados, declarando algo poderoso sobre a vida de cada um aqui. Vocês são filhos amados do Senhor. É isto mesmo. Eu declaro isto e vocês declarem também nos seus corações: eu sou filho amado ou amada, né? Filha amada do Senhor. E não é apenas um título não, abençoados, é a identidade revelada na palavra. Por isso recebam essa palavra com fé. Sabem quem vocês são para o nosso Deus? Para o Senhor Jesus Cristo? Vocês são abençoados desde antes da fundação do mundo, predestinados em Cristo para a salvação, predestinados em Cristo para a salvação, criados para o louvor da sua glória, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para viver em santidade e em vitória. É isso mesmo, chamados para viver em santidade e em vitória. Glória a Deus por isso, amada igreja. É assim que o céu os reconhece, é assim que eu, como pastor, declaro sobre a vida de vocês. Também quero parabenizar cada irmão, cada irmã pela perseverança nesta campanha de fé, na fé de Isaac. Eu sei que não foi fácil, muitos enfrentaram lutas, renúncias, desafios, mas permaneceram firmes, e essa perseverança é semente, abençoados, e eu declaro, redundará em frutos abundantes na vida de cada um de vocês. Deus é fiel, abençoados. E agora vamos ao nosso momento todo especial, né? O momento do louvor ao nosso Deus. Logo após, entraremos na devolução dos dízimos e na entrega voluntária das ofertas. Façam isso com alegria e fé, dirigindo-se até os nossos colaboradores que estão preparados para receber. Cada oferta é semente, abençoados, para a obra, e cada dízimo é prova de fidelidade. Prepare seu coração, vamos cantar, vamos adorar, vamos nos entregar ao nosso Deus que já está no meio de nós. Igreja Amor e Fé, levantem-se com alegria, vamos adorar ao Senhor. Abençoada Igreja Amor e Fé, me perdoem de todo o meu coração. Antes de iniciarmos nosso momento de louvor de hoje, peço a atenção de todos vocês por um instante. Preciso corrigir uma falha minha, tá? Hoje, de maneira imperdoável mesmo, acabei me distraindo e não apresentei alguém muito especial que está aqui conosco e vai participar do momento de louvor junto com o pastor Renan Suete. Estou falando da nossa queridíssima Fernandina Bate. Para surpresa de muitos e para minha grande alegria também, ela não é apenas uma amada membra da nossa Igreja Amor e Fé, não, abençoados, mas também uma cantora, né? Uma levita, podemos dizer assim, que adora ao nosso Deus maravilhoso. E ela já servia no ministério, no antigo ministério em que ela fez parte, ela já servia ao Senhor cantando. E ela me relatou isso.
Inclusive, né, aqui alguns vão se lembrar dela, mesmo antes de estar aqui conosco presencialmente. A Fernandina já nos contemplava no YouTube, né, no nosso canal do YouTube da Igreja Virtual Amor e Fé, quando os cultos eram apenas virtuais e não presenciais ainda. Foi nessa época, inclusive, em que ela passou de fato, de verdade, a fazer parte da nossa família de forma integral. E ela tem um testemunho muito bonito. Por quê? Porque esse processo não foi imediato, não, abençoados. Ela foi um pouco reticente no início, deu um trabalhinho, vamos dizer assim, entre aspas, para mim, para o pastor Luiz Carlos, lá do Rio de Janeiro. Mas, abençoados, quando somos filhos de Deus, de fato, de verdade, não temos como recusar o seu chamado, o seu propósito. Ele simplesmente, né, nos chama e sempre no tempo dele nos achegamos e ali ficamos, não regressamos mais. A convite meu, hoje ela se une ao pastor Renan para juntos conduzirem este momento de louvor no encerramento da nossa campanha na fé de Isaac. E eu tenho certeza que essa parceria pode se repetir muitas e muitas vezes para a glória de Deus, tanto quanto ela mesma, né, pode louvar ao nosso Deus algumas vezes aqui, sempre que oportuno, sozinha, né? Quer dizer, ela e nós. Ela ainda tem um lindo testemunho para compartilhar conosco, mas isso ficará para o momento oportuno, tá bom? Em que possamos ouvir com calma e receber tudo aquilo que Deus fez e tem feito na vida dela. Portanto, mais uma vez, abençoados, peço desculpas à igreja por não tê-la apresentado antes e convido a todos a permanecerem neste maravilhoso espírito de adoração que íamos começar agora, né? Vamos unir nossas vozes, nossos corações e as nossas palmas para elevar gratidão e louvor ao nosso inexplicável Deus e tão maravilhoso, né? Bom, então, Fernandina Bate, juntamente com o pastor Renan Suete, iniciará agora, de fato, o momento de louvor e todos vocês comecem, então, abençoados, a ofertarem, a dizimarem e ofertarem. E que o nosso Deus seja louvado hoje e sempre.
Senhor, nós hoje estamos aqui para prestarmos culto de louvor a Ti. Receba, meu Deus, a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso louvor, porque é de todo o coração. Nós abrimos hoje, meu Deus, a porta do nosso coração para que o Senhor venha entrar, e que o Senhor venha cear conosco. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Desde quando me levanto
Amada Igreja Amor e Fé, após o maravilhoso momento de louvor e também da entrega dos dízimos, e da doação das ofertas, que alegria, mas que alegria verdadeira estarmos juntos em mais um domingo. Que prazer imenso poder encerrar esta jornada, esta caminhada de fé que percorremos juntos, abençoados? Chegamos hoje ao grande encerramento da nossa campanha Na Fé de Isaac. E para mim, abençoados, é uma honra e um privilégio tremendo estar aqui com cada um de vocês, compartilhando este momento tão especial. Foram semanas de profundo aprendizado, de semeadura espiritual mesmo, e de orações incessantes. Foram dias em que abrimos nossos corações para a voz de Deus, buscando a sua vontade e a sua direção para as nossas vidas. A cada reunião, a cada palavra ministrada, o Senhor estava presente, com certeza, nos transformando, nos moldando, nos preparando para esta grande colheita. Eu tenho absoluta certeza de que nenhum de nós sai daqui da mesma forma como entrou, hein? E por que eu digo isso, abençoados? Porque quando a palavra de Deus é plantada em corações férteis, em terras abençoadas, o resultado só pode ser algo poderoso, algo sobrenatural. O resultado é transformação completa, é libertação de todas as amarras e a multiplicação em todas as áreas das nossas vidas, não é mesmo? É o impossível se tornando possível, é o sonho se tornando realidade, é a promessa se cumprindo diante dos nossos olhos, abençoados de Deus. Hoje quero ministrar uma palavra poderosa que vai incendiar o seu coração, que vai reativar a sua fé e que vai te levar a um novo nível de relacionamento com o Pai, porque esse sempre é o nosso propósito. Aliás, é o propósito de Deus dentro de cada um de nós aqui na Amor e Fé, no altar da Amor e Fé. E eu sei que ao final dessa mensagem, abençoados, a sua vida não será mais a mesma. Antes de entrarmos de cabeça nesta palavra, vamos nos unir. Vamos unir as nossas vozes em oração, vamos fechar os nossos olhos e abrir os nossos corações, convidando o Espírito Santo para se fazer presente neste lugar e para que Ele prepare o nosso solo, para que a semente da verdade possa penetrar fundo em nossos corações e gerar frutos abençoados. Frutos! Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, com o coração grato e cheio de expectativas. Agradecemos ao Senhor, meu Pai, porque a Tua palavra é mais do que simples letras impressas. Sim, mais do que simples letras impressas. Ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Capaz de penetrar, meu Pai, na alma e no espírito, nas juntas e medulas. Ela é a luz que ilumina o nosso caminho e a verdade que nos liberta. Hoje, Senhor, ao encerrarmos esta jornada de fé, clamamos para que Tu nos dê ouvidos atentos para ouvirmos a Tua voz. Que o nosso coração seja um solo fértil de fato de verdade, meu Pai, pronto para recebermos a semente da Tua palavra. Que cada versículo lido não seja apenas uma informação, mas se torne um alimento, meu Pai, que nos fortaleça e nos sustente. Que cada exemplo de fé e perseverança seja uma luz que dissipa as nossas dúvidas e nos guia. E que cada aplicação prática da Tua palavra se torne vida, Senhor, para o nosso dia a dia, nos transformando e nos capacitando a viver os Teus princípios.
Fala conosco, Pai, que a fé de Isaac, que viu o impossível se tornar realidade, que plantou em tempos de escassez e colheu 100 vezes mais, se torne a nossa fé, Senhor. Uma fé que não se abala, uma fé que não recua, mas uma fé que confia plenamente em Ti e em Tuas promessas. Nós oramos e declaramos que este será um dia, uma reunião maravilhosa em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Abençoados da Igreja Amor e Fé, leiam este versículo comigo agora mesmo, este versículo que foi o coração, que é na verdade o coração da nossa mensagem, do nosso tema até hoje. Gênesis, livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 26, versículo 12. Vamos lá, Gênesis 26, 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Vamos repetir, abençoados, com muita alegria e fé e certeza no coração. Gênesis 26, capítulo 26, versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Aqui, meus amados, está o segredo de Isaque, e é um segredo que Deus quer que você descubra, que nós descubramos a cada dia. A Bíblia, a palavra de Deus, abençoados, nos diz que Isaque semeou na mesma terra seca, na mesma terra estéril, na mesma terra onde todos os outros estavam desistindo. Em meio à crise, em meio à fome, em meio à escassez, ele foi contra a lógica humana, totalmente contra a lógica humana, e decidiu ficar, e decidiu semear. E por quê? Porque a sua confiança não estava na qualidade do solo, mas na fidelidade daquele que o havia chamado. Glórias a Deus. Talvez hoje, abençoado, a sua terra seca seja o desemprego. Você envia currículos, mas as portas não se abrem. Você faz entrevistas, mas as respostas não chegam. Talvez a sua terra seca seja as dívidas que se acumulam e tiram o seu sono, abençoado. Talvez a sua terra seja o seu casamento em crise, que já não tem mais a mesma paixão, o mesmo diálogo, Talvez a sua terra seca seja a sua saúde debilitada, um diagnóstico que parece não ter solução. Ou ainda mais doloroso, a sua terra seca pode ser a sua fé enfraquecida, que está em ruínas e já não crê mais nas promessas de Deus. Mas Isaque, abençoados, com a sua atitude, nos dá uma lição de vida e de fé, que é: não pare de semear, não pare de semear. Não pare de orar, abençoados. Mesmo que a resposta pareça demorar a chegar, continue a clamar, continue a buscar, a interceder, porque a sua oração está subindo como um incenso suave diante do trono de Deus. Tenha absoluta certeza disso. Não pare de amar, amados de Deus, mesmo que a outra pessoa não corresponda. O amor que você oferece é um reflexo do amor de Deus em você, sabiam disso? Continue a perdoar, continue a cuidar, a servir, porque o amor é a semente mais poderosa, mais poderosa. E não pare de acreditar. Mesmo que a crise bata a sua porta, lembre-se sempre que o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele pode transformar o seu deserto em um oásis. Ele pode fazer chover na sua terra seca. Eu pergunto a você, igreja, qual é a sua terra seca hoje? O que parece impossível na sua vida? Deus está dizendo para você hoje, com
toda clareza: continue semeando, porque a bênção não depende da terra, a bênção depende de mim. É isto mesmo, abençoados. Podem bater palmas mesmo, porque esta é a única verdade que há. Continue semeando, porque a bênção não depende da terra, a bênção depende do Senhor. Aleluias, aleluias e glórias a Deus. Isaac semeou e colheu 100 vezes mais, não por causa da terra, mas porque o Senhor o abençoava. A sua bênção não depende das suas circunstâncias, não depende do que você vê, mas depende de um Deus que é todo-poderoso, que é fiel e justo para cumprir cada promessa. Recebam esta palavra nos seus corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoados, eu já vos declaro, porque são de fato abençoados de Deus. E dando continuidade, igreja, porque a palavra, a boa e perfeita palavra de Deus não pode parar. A nossa fé nela não pode parar. É como se nós estivéssemos andando de bicicleta, pedalando. Tem que pedalar, porque se parar, cai, não é mesmo? Então vamos abrir agora a palavra do nosso Deus em Romanos, na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 18. Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 18, que nos diz o seguinte: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Vou repetir, Romanos 12, versículo 18, está escrito: se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E eu quero que você volte comigo, abençoado, a Gênesis 26. Vamos lá, Gênesis 26, primeiro livro da Bíblia, da maravilhosa palavra do nosso Deus. É emocionante, né, abençoado? Ao mesmo tempo que é uma emoção divina, uma emoção que traz fé, que traz, como eu sempre digo, despertar, o despertar da nossa fé. Então, em Gênesis 26 está escrito: Isaac, depois de semear e colher abundantemente, começou a ser alvo, né? Alvo de inveja. Vou repetir, Gênesis 26, Isaac, depois de semear e colher abundantemente, começou a ser alvo de inveja. Os filisteus, cheios de inveja do sucesso de Isaac, entulharam os poços que ele havia cavado. Poços, amados, eram a fonte de vida, a garantia de sustento. Mas o que Isaac fez? O que Isaac fez? Ele não se prendeu à briga, não. Ele não respondeu à provocação dos inimigos, não. Com mais provocação ainda? Não, de maneira alguma. Ele simplesmente se afastou e cavou outro poço. Foi isso que nós já lemos, nós já aprendemos sobre, né, a postura de Isaac, o caráter de Isaac, que era um caráter genuinamente divino, do próprio Deus. A atitude de Isaac, abençoados, guiada pela fé, é uma verdadeira lição poderosa para os nossos dias. Porque hoje muitos lares estão em guerra. Mas por que estão em guerra? Porque ninguém quer ceder, ninguém quer abrir mão do orgulho, do direito de ter razão. Todos dizem: eu tenho razão. Mas como é que pode, né, abençoados? É a falta de entendimento, de discernimento, de conhecimento desta palavra maravilhosa que nos enriquece em todos os sentidos, inclusive na sabedoria, inclusive nos dando a receita para se viver pacificamente, para se viver vitorioso, vencedor. No casamento, por exemplo, o marido e a esposa se tornam inimigos. Como é que pode?
A voz que deveria ser para edificar se torna arma de ataque, abençoados. A busca pela razão, pelo eu venci a discussão, acaba destruindo a paz do lar. Percebem? No trabalho, colegas se tornam adversários um do outro por causa de disputas por cargos, por reconhecimento, por poder, por egoísmo mesmo, né? De querer ser o melhor, de querer se apresentar o melhor ou o maior, quando na verdade deveria ter humildade e fazer o que deve fazer, sim, para ser reconhecido, ainda que não veja reconhecimento. O ambiente então se torna como? Se torna tóxico e a produtividade cai por terra. Na família, meus amados, que deveria, né, ser a base de apoio, as pessoas se tornam estranhos por causa de herança, por causa de palavras malditas que jamais foram perdoadas. Mas a fé de Isaac nos ensinou algo profundo e libertador. Foi ou não foi, abençoados? A palavra de Isaac nos ensinou que a paz vale mais que qualquer poço. A paz no seu coração, a paz no seu lar, a paz na sua vida é um verdadeiro tesouro, muito maior do que qualquer poço de água ou qualquer razão, né? Trazendo para os dias de hoje que você queira ter. Se você perder uma discussão, mas salvar a paz do seu lar, você não perdeu, você ganhou. Percebem? Se você abrir mão de um direito para viver em harmonia com seu irmão, você não foi derrotado, você foi vitorioso. Sim ou não, abençoados? Eu pergunto a você hoje, com toda a sinceridade do meu coração, vale a pena ganhar a briga e perder a paz? Vale a pena ser o dono da razão, mas viver em um ambiente de guerra, de contenda, de facção? A resposta, abençoados de Deus, ecoa em nossos corações. É não, claro que não. O que vale a pena é ter um coração limpo, uma alma em paz e a alegria de viver reconciliado, não apenas com o seu próximo, mas principalmente reconciliado com Deus. A verdadeira vitória não está em ter o último argumento, não, abençoados, mas em ter um coração que transborda a paz que excede todo o entendimento. Se você crê nesta verdade, receba essa palavra no seu coração e diga para você mesmo: eu escolho a paz. Maravilha, maravilha, Igreja Amor e Fé, isso mesmo, suas palmas são o louvor de vocês para o nosso Deus, é isto mesmo, que maravilha este tema de hoje, este encerramento, né? Que na verdade não é um encerramento, porque nós vamos estar sempre aqui juntos, praticando esta fé maravilhosa, que é a ferramenta que Deus já plantou em nossos corações, dentro de nós, desde antes de nós nascermos. Então, agora vamos, abençoados e abençoadas de Deus, abrir a palavra de Deus na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 3 e 4. Tiago, capítulo 1, versículos 3 e 4, que nos diz: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma.
Vou repetir, eu gosto muito de repetir versículos, porque vocês já aprenderam comigo que frisa, que fica gravado em nossas mentes, né? Então, na Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículos 3 e 4, a palavra nos diz: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em vós coisa alguma. A fé, igreja, não é apenas um ato de pedir e receber, não. A verdadeira fé, a fé madura, é saber esperar com certeza de que a promessa de Deus se cumprirá. Vivemos em um mundo muito imediatista, onde tudo é rápido e instantâneo. É todo mundo ali no Reels, né? Todo mundo ali no TikTok. Por quê? Porque é tudo muito rápido e instantâneo. Todo mundo quer a comida que vem do fast food. A mensagem é instantânea. A informação é em tempo real. Por isso, quando oramos e a resposta não chega na hora, a nossa fé é desafiada, porque estamos muito mal acostumados com a humanidade atual, com o sistema desse mundo atualmente, abençoados. É isso, é por isso que ficamos frustrados, ficamos irritados. Percebem, abençoados? É ou não é? Mas Deus ainda trabalha com processos, glórias a Ele. Ele não está preocupado apenas com o que você vai receber, mas principalmente, gravem isso, principalmente com o que você vai se tornar durante o processo. Deus, às vezes, não responde rápido porque Ele está moldando o nosso caráter, assim como fez com o de Isaac. Ele está lapidando a nossa alma, removendo as imperfeições, nos tornando mais semelhantes a Cristo. Ele, abençoados, está nos ensinando paciência, para que no tempo certo possamos colher os frutos que Ele plantou em nós. Deus está nos ensinando perseverança, assim como Isaac teve. Para quê? Para que quando as tempestades da vida chegarem, a nossa fé não se abale, mas permaneça firme na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus está nos preparando para coisas muito maiores, abençoados, porque Ele sabe que uma grande bênção nas mãos de alguém imaturo pode se tornar um grande problema. É como muitas vezes nós ouvimos dizer: se pegarmos R$100 ou R$200 e colocarmos nas mãos de uma criança, de um bebê de 1 ano, o que ele vai fazer com aquele dinheiro? Ele não sabe nem para que serve. Ele vai amassar, vai rasgar, vai quem sabe até comer aquele dinheiro, aquela cédula. Então Deus trabalha assim, preparando-nos para coisas maiores, porque Ele sabe sim que uma grande bênção nas mãos de alguém imaturo pode se tornar sim um enorme problema, abençoados. O tempo de espera, meus amados, não é tempo perdido, não. É um tempo de crescimento. É um tempo de Deus agindo nos bastidores. É como se fosse isso, preparando o cenário. E para quê? Para nossa vitória. É um tempo de forja. Sim, Deus está forjando. É um tempo de forja onde a sua fé é provada e se torna mais forte do que o aço. Receba essa palavra no seu coração, abençoado e abençoada de Deus. E eu pergunto a vocês agora: quantos aqui estão esperando uma resposta que ainda não chegou? Hein? Quantos de vocês estão em meio ao processo, se sentindo cansados e com a fé abalada até?
Pois saibam com toda certeza nos seus corações, o tempo de espera não é tempo perdido, repito, é tempo de crescimento, é tempo de Deus trabalhar em você. O milagre já está a caminho, é só aguardar o tempo de Deus. Recebam essas palavras nos seus corações e digam amém, igreja. Glórias a Deus, igreja. Glórias a Deus, igreja Amor e Fé. É isso aí, é isso aí. E vamos então a mais um versículo muito profundo da palavra do nosso Deus, um versículo maravilhoso que conceitua a fé. Vamos agora na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Que nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Repetindo, Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Abençoados de Deus, este versículo é a definição mais poderosa para mim, mais exata de fé que a Bíblia nos dá, sabiam? Eu quero que você guarde isso no seu coração. A fé não é apenas crer no que você vê, mas é crer antes de ver. Percebem a diferença, abençoados? Isaac nos ensinou isso, né? O nosso tema na fé de Isaac nos ensinou isso durante os 3 últimos domingos, e hoje nós continuamos. E hoje nós estamos encerrando, podemos dizer assim, com chave de ouro. Isaac é o exemplo vivo disso. Ele semeou no solo seco, sim, na terra árida, porque a sua fé era o fundamento de algo que ele esperava. Ele esperava a chuva, a colheita, a multiplicação, né? Mas ele plantou, mesmo antes de ver a semente brotar, antes de ver a chuva cair e antes de ver o grão nascer. E a lição de Isaac é para cada um de nós hoje, e não só hoje, mas para todos os dias da nossa existência terrenal, abençoados de Deus. Você precisa declarar a sua vitória antes de ver a porta aberta. Você precisa agradecer pela sua cura antes de sentir a dor ir embora. Você precisa louvar ao nosso Deus pela sua prosperidade antes do dinheiro chegar na sua conta. A nossa fé não é pensamento positivo, não, igreja. Não é otimismo humano que diz assim: vai dar tudo certo porque eu acho que vai. Isso é muito frágil, isso é muito superficial. A fé que vem de Deus é algo completamente diferente. A fé é a certeza espiritual, é isso aí. Certeza espiritual de que Deus já fez, mesmo que os seus olhos naturais ainda não consigam enxergar. Compreende, igreja? É saber que a promessa já foi cumprida no mundo espiritual e que é apenas uma questão de tempo, só isso, para que ela se manifeste no mundo físico. A fé é a prova, é a garantia, a escritura mesmo de algo que ainda não se materializou. Quem pode revogar uma escritura, né? Se ela te dá posse de algo. Se você não quer revogar, ninguém pode, desde que seja lícita, obviamente. Pode até ser rasgada, mas você vai no cartório e ela está lá, e você pega uma segunda via e continua com a escritura, né? Na sua mão, você tem posse daquilo que a escritura que você tem diz que você tem posse.
A fé é escritura. É uma escritura, né? Eu pergunto a você de todo o meu coração: você tem vivido pela visão ou pela fé? Se você tem vivido pela visão, abençoado e abençoada de Deus, você vai desanimar. Vai desanimar no primeiro obstáculo. A sua esperança vai se esvair, hein? Quando os problemas chegarem, vai se esvair, porque a sua confiança está no que seus olhos veem, e a visão humana é limitada. Mas se você tem vivido pela fé, meus amados e minhas amadas, vocês vão caminhar em meio ao deserto com a convicção de que Deus está com você. Você vai semear mesmo em tempos de crise e vai colher 100 vezes mais como Isaac, porque a sua confiança não está nas circunstâncias, mas no Deus que é o Senhor do impossível. Glórias a Deus, glórias a Deus, isso, igreja. Hoje é o dia de você decidir, é o dia de você escolher viver pela fé, de dar o primeiro passo, se é que já não deu, de semear a semente da sua esperança. E eu declaro sobre a sua vida que quando você agir pela fé, a bênção de Isaac será a sua bênção. Se você crê, receba essa palavra de fato no seu coração. E dentro de você mesmo diga: eu escolho viver pela fé. Sim, eu escolho viver pela fé. Amém, igreja. Amém. É muito bonito ver a manifestação, a tradução da fé de vocês com essas palmas maravilhosas que na verdade são todas para o nosso Deus, para a honra, glória e louvor do nosso maravilhoso Deus que já plantou a fé dentro de nós antes mesmo de nós existirmos aqui neste corpo de carne. Amada igreja, vamos ainda agora à segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Onde está escrito? Paulo, o apóstolo Paulo falando, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Repetindo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, ou seja, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Amada igreja, o apóstolo Paulo, no final de sua jornada, não se gabou de seus títulos não, né? De suas viagens missionárias ou das igrejas que fundou, nada disso. Nada disso. A sua maior glória, a sua maior realização era poder olhar para trás e dizer com toda certeza: eu guardei a fé. Sim, o apóstolo Paulo guardou a fé, abençoados. No final da vida, o que realmente importa não é a nossa conta bancária, não é o número de seguidores nas redes sociais ou o status que alcançamos na sociedade.
Não, nada disso. Tudo isso, igreja, é passageiro. O que fica, o que é eterno, é a sua herança espiritual. A maior colheita da fé, a maior bênção, não se resume apenas a uma bênção material, não, tá? A verdadeira colheita é a vida eterna. É a promessa de que no final da sua corrida, o Senhor te entregará uma coroa que não se desvanece, que é a coroa da justiça, abençoados. A coroa espiritual. É deixar um legado para os seus filhos e netos. Não é um legado de bens, mas de princípios. É ser lembrado como alguém que em meio às tempestades não desistiu, mas que confiou até o fim, que se manteve fiel àquele que o chamou. E eu pergunto a você, com toda a sinceridade do meu coração, mais uma vez, quando a sua vida terminar aqui nessa terra, nesse corpo de carne, qual será a sua herança espiritual para os seus descendentes sem abençoados? Que história de fé você está escrevendo para a próxima geração? Seus filhos e netos. Seus filhos e netos dirão, né? Meu pai e minha mãe, por exemplo, foram homens e mulheres de fé. Eles plantaram, eles confiaram, eles guardaram a fé até o fim. Isso é o mais importante, abençoados, guardar a fé. Independente das circunstâncias, como nós temos visto aqui. E que a sua maior meta não seja acumular riquezas, não, mas sim guardar a fé que lhe foi dada, e que no final de tudo você possa olhar para o Senhor e dizer, com a mesma convicção de Paulo: combati o bom combate, sim, acabei a carreira, guardei a fé. E vamos lá, abençoados, vamos que vamos. Vamos agora para a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 20. Está escrito: pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. E repetindo, Hebreus 11, 20, capítulo 11, versículo 20. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. A fé de Isaque, meus amados, não se limitou ao campo que ele estava cultivando, ao poço que ele estava cavando. A fé dele se projetou no amanhã. Ele olhou para os seus filhos, para as promessas de Deus, para a sua descendência. E ele profetizou, ele declarou bênçãos sobre o futuro deles. Isso nos ensina algo profundo e poderoso nesse tema da fé de Isaque. É que a fé, abençoados, não é apenas um ato de plantar sementes para a colheita do presente. Não, 1000 vezes não. A fé, abençoados, é um ato de declarar destino, de profetizar o futuro com a palavra do nosso Deus e com a fé mesmo, né? Dentro de nós, agindo poderosamente todos os dias. É de abrir caminhos para as gerações que virão depois de nós. Sim, que virão depois de nós. A sua voz tem poder, abençoados. As suas palavras não são vazias, elas são sementes que, uma vez lançadas, produzirão frutos no futuro. Por isso, hoje eu lhe pergunto: que tipo de palavras, tem saído da sua boca na sua casa? Você tem falado de vida ou de morte, de bênção ou de maldição? Você está liberando promessas ou sentenças de derrota? Você tem dito aos seus filhos, por exemplo, que eles são incapazes, que não vão conseguir? Ou você tem declarado sobre eles o plano de Deus, profetizado para eles o plano de Deus? Você fala de esperança ou só de crise? Em meio à dificuldade,
ou as dificuldades, né, que são tantas, as suas palavras são de desânimo ou de fé inabalável em Deus, abençoados? Pensem nisso, pais e mães que estão aqui. Um pai que ora com seu filho antes de dormir não está apenas cumprindo um ritual, não. Muito pelo contrário, ele está plantando destino, ele está semeando bênçãos que se manifestarão no futuro daquele filho. Um líder que declara vida e prosperidade sobre seus liderados está semeando futuro e preparando-os para as promessas de Deus, abençoados. Um empresário que ora por sua equipe não está perdendo tempo, não. Ele está profetizando multiplicação e abrindo céus sobre seu negócio. Então, abençoados, a nossa fé nos desafia a abençoar o amanhã com as palavras que proferimos hoje. A fé de Isaac nos mostra justamente isto, nos mostra que o legado mais precioso que podemos deixar não são bens materiais, mas palavras de bênçãos que ecoarão por gerações. Glórias a Deus! Isso, abençoados, isso, maravilha, manifestem sua fé, isso, com as suas palmas, que são honras, louvores, glórias ao nosso Deus. Amém, abençoados, amém. Abençoados, quem crê, abençoa, e quem abençoa abre caminhos. E quem abre caminhos prepara colheitas que durarão além da sua própria vida. Nesta manhã, eu quero que você se una a mim e declare com toda a fé do seu coração: pela fé abençoarei o futuro da minha casa e verei colheitas além da minha geração. Amém, amém, aleluias, glórias ao nosso Deus. Amada Igreja Amor e Fé, então vamos aqui ao livro do nosso tema, né? O livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 24. Vamos ler o que está aqui. Gênesis 26, capítulo 26, versículo 24. Aqui mostra o que aconteceu na mesma noite em que Isaac se afasta dos filisteus. Para quê? Para evitar a contenda. Está escrito assim: e apareceu-lhe o Senhor, naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência. Ah, abençoados, nós temos que repetir. Gênesis 26, capítulo 26, versículo 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse para Isaac, né? Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência. Aleluias, glórias a Deus, que maravilha. Ah, igreja, que revelação poderosa, né? Que revelação poderosa. Deus não apareceu a Isaac no momento da grande colheita. Ele apareceu no meio da pressão, da disputa, da contenda por poços que os filisteus haviam entulhado. Ele se manifestou em meio ao conflito e disse: não temas, eu sou contigo. A colheita de 100 por 1, abençoados, não foi apenas resultado do solo ou do trabalho de Isaac, não. A bênção, a verdadeira fonte da multiplicação foi a presença de Deus na vida dele.
É a presença do Senhor que transforma o deserto em jardim e a escassez em abundância. Recebam essa palavra no seu coração e guarde-a com todo carinho, com todo amor, com toda a força da sua alma. E hoje, meus amados, ao encerrarmos esta campanha, eu lhes digo com toda a certeza do meu coração, mas com toda a certeza mesmo do meu coração, a presença que sustentou Isaac é a mesma que vai sustentar você quando esta campanha terminar. Recebam essa palavra no seu coração. É isso mesmo. O Deus de Isaac é o mesmo Deus que te ama, que te protege, é o mesmo Deus que te guiará em cada passo da sua jornada, abençoados. Quando o casamento estiver em crise e a voz do inimigo, a voz do seu ego, ou do seu instinto carnal tentar te convencer a desistir, cave outro poço de diálogo. A presença de Deus lhe dará a mansidão para ouvir e o perdão para reconstruir. Glórias a Deus. Quando as portas no trabalho estiverem fechadas e a lógica humana disser que não há mais esperança, cave outro poço de perseverança. A presença de Deus lhe dará a criatividade para inovar e a resiliência, a resistência para não desanimar. É isto mesmo, abençoados. E quando a vida financeira estiver em aperto e a ansiedade tentar roubar a sua paz, cave outro poço de fidelidade. Sim, de fidelidade. E a presença de Deus lhe dará a provisão que você precisa de formas que você jamais imaginou. Quando a solidão ou o medo tentarem sufocar a sua alma, abençoados, o que vocês fazem? Quando a angústia quiser tomar conta de você, o que você faz, abençoado? E abençoado de Deus, cave outro poço de oração. A presença de Deus lhe dará paz que excede todo entendimento. Eu declaro sobre a sua vida neste momento que o mesmo Deus que se revelou a Isaac se revela a você. O mesmo Deus que disse a ele: não temas, diz a você hoje, agora: não temas, porque eu sou contigo. Glórias a Deus, aleluias. Isso, abençoados. Vamos bater palmas sim para o nosso Deus, para a honra, para o louvor, para a glória da sua majestade, da sua magnitude, da sua presença em nós. Aleluias. Levante-se mesmo em meio à luta e declare com fé: o Deus de Isaac está comigo. E eu não temerei, eu plantarei, perseverarei e colherei em nome de Jesus. Isso! Podem bater palmas mesmo, o nosso Deus é digno. Amém, amém e amém. Isso! Que maravilha, que maravilha. E agora, Igreja Amor e Fé, com esta certeza no nosso coração, agora sim, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, chegamos diante de Ti nesta manhã de encerramento desta campanha maravilhosa, deste tema de um herói na fé que está registrado na Tua Palavra, com a Tua vontade, com a Tua permissão soberana, que é Isaac, meu Deus. Chegamos a este encerramento com o coração transbordando de gratidão, meu Pai. E os joelhos, meu Pai, ainda que imaginariamente, dobrados em adoração, Senhor.
Louvamos o teu santo nome, porque nestes dias de campanha, na fé de Isaac, o Senhor, em tua infinita bondade, abriu os nossos olhos para as verdades eternas, fortaleceu a nossa fé, meu Deus, vacilante, né? E nos ensinou a perseverar mesmo em meio à oposição e à escassez, meu Deus. Ah, meu Deus, aprendemos a cavar poços de oração e de confiança e a semear em solos que para o mundo seriam estéreis. E hoje, meu Pai, temos a certeza inabalável de que Tu és o Deus da provisão abundante, que multiplica a nossa fidelidade e transforma o impossível em milagre. Agora, Senhor, em um clamor uníssono, em uma só voz, pedimos, meu Pai, que cada semente de fé que lançamos nesta campanha não se perca no tempo ou na ansiedade, mas produza fruto a 100 por 1, meu Deus, em nossas vidas. Cada oração feita neste altar, cada lágrima derramada, cada louvor entoado, Senhor, suba como um memorial diante de Ti, tocando o Teu coração e movendo a Tua mão poderosa, meu Deus. Que cada promessa que recebemos seja guardada em um lugar seguro no nosso coração, meu Pai, para que possamos esperar com paciência e fé até o dia do cumprimento. Meu Deus, abençoa de forma especial cada família aqui presente, cada filho Teu aqui presente, meu Deus. Que a Tua presença seja a ponte para a reconciliação, meu Pai, onde havia divisão, o bálsamo que cura o perdão, onde havia mágoa, e a luz da esperança, meu Pai, que dissipa toda tristeza. Levanta, Senhor, pais e mães como Isaac, capazes de não apenas prover para o hoje, mas de declarar destino e profetizar um futuro de bênçãos sobre seus filhos, meu Pai, e vice-versa. Filhos profetizando bênçãos e destino, meu Pai, de abundância para os seus pais. Senhor, assim como Tu te manifestaste a Isaac no meio do conflito, dizendo: não temas, eu sou contigo. Manifesta-te agora, meu Pai, de forma sobrenatural no coração de cada pessoa aqui, meu Deus. Repreende, meu Pai, todo espírito de medo que muitas vezes vem em nós. Cala a voz da dúvida que muitas vezes está em nós e derrama sobre nós a certeza inabalável, Senhor, da Tua presença em nós. Que não sejamos movidos por aquilo que vemos, mas por quem Tu és. E ao concluirmos esta campanha, meu Deus, declaramos, meu Pai, que não foi apenas um período de reuniões especiais, não, mas sim um marco de fé em nossas vidas para ser lembrado, meu Deus. Que o mesmo Espírito que nos sustentou e nos guiou, meu Pai, nestes dias, nos acompanhe em cada manhã, em cada luta e em cada vitória daqui para frente, meu Deus. Nós Te exaltamos, Senhor, e entregamos a Ti toda a glória, toda a honra e todo louvor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Abençoados de Deus, da Igreja Amor e Fé, que alegria para nós aqui da igreja, eu, Pastor Clério, Pastor Renan Suete e os colaboradores também, né? Que privilégio para nós termos estado com cada um de vocês neste momento tão especial, né, de hoje, que foi o encerramento da nossa campanha na fé de Isaac.
Eu quero começar expressando meu profundo e sincero agradecimento, abençoados, a todos vocês que compartilharam desta campanha conosco até o final. Meu coração, sinceramente, transborda de orgulho e de alegria por cada um que permaneceu firme durante estas semanas. Vocês não desistiram, vocês não se abalaram pelas dificuldades que a carne, né, a nossa carne lança em nossas mentes, né, e nos faz nos desviarmos muitas vezes de um propósito. Não, vocês se mantiveram fiéis, vocês mantiveram a fé, a obediência e o coração voltado para Deus, assim como Isaac, né? Vocês foram verdadeiros guerreiros da fé. Cada oração silenciosa, cada dízimo e oferta entregues com alegria, cada ato de serviço e de entrega foi um sinal claro de que vocês não querem apenas ouvir sobre a fé de Isaac, mas querem vivê-la na prática. Isto é muito, muito bonito, muito emocionante, na verdade, né? De se ver, abençoados. Vocês foram uma prova viva de que a palavra de Deus plantada em corações férteis gera frutos, sim, né? Gera frutos poderosos. Que a palavra que plantamos juntos em nossas mentes e corações permaneça viva, abençoados, firme e se transforme em um estilo de vida que reflita os frutos do Espírito Santo em suas vidas. Paciência, domínio próprio, amor, fidelidade, perseverança e obediência incondicional ao nosso Deus, ao nosso maravilhoso Deus. Que vocês continuem praticando o caráter de Isaac, abençoados e abençoadas em todos os lugares por onde passarem, seja em casa, no trabalho, em suas amizades ou diante de cada novo desafio que a vida se lhes apresentar. Que a fé de Isaac se torne a sua fé, uma fé viva e inabalável, abençoados, capaz de transformar ambientes, curar almas feridas da alma e abençoar gerações inteiras, curar famílias, inclusive. E para que essa chama de fé continue acesa, eu quero aproveitar este momento para convidar todos novamente, hein? A Igreja Amor e Fé continua de portas abertas, tá? Para receber cada um de vocês todos os domingos às 9 da manhã e às 15 horas. Não deixem de participar, de se conectar e de continuar crescendo na presença do Senhor e também participando, né, das repostagens das nossas reuniões presenciais no nosso canal oficial, né, no YouTube, que é o canal da Igreja Virtual Amor e Fé, hein? Não percam esse hábito, até para relembrarem, continuarem se fortalecendo, né, na leitura da palavra e também nas reuniões que vocês vão poder assistir novamente onde e quando quiserem ou precisarem, meus abençoados. Além disso, fiquem atentos, porque no primeiro domingo de setembro teremos um momento muito especial, hein? Com a palavra do pastor Luiz Carlos, do Rio de Janeiro, em um áudio inédito do programa Direto ao Coração, sob seu comando, né? Especialmente preparado para a nossa igreja aqui em São Paulo, como ele prometeu. Diretamente do Rio de Janeiro, da nossa web rádio. E esses momentos, abençoados, com o áudio do pastor Luiz, correrão um domingo sim, outro não, tá? Para que tenhamos tempo suficiente de edição, enfim, postagem, e para que possamos entregar sempre o melhor a todos vocês. Afinal, vocês merecem. Amados, quero encerrar esta manhã abençoada, esta manhã de domingo abençoada, com toda a unção e amor do Senhor, declarando que a fé
que aprendemos juntos não termina aqui não, mas se tornará um estilo de vida de fato, perseverante, obediente, cheia mesmo do fruto do Espírito Santo, capaz de multiplicar bênçãos em nossas vidas e em nossas famílias, tá bom? Bom, eu quero deixar a bênção final para todos vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em todos os dias da sua vida. Que a fé de Isaac, a fé que persevera, a fé que confia e a fé que multiplica, habite em seu coração, guiando seus passos, fortalecendo sua família e fazendo frutificar a sua vida em todas as áreas. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com vocês, hoje, amanhã e para todo sempre. Vão em paz, abençoados de Deus, vivam na fé e continuem semeando, porque Deus é fiel para multiplicar 100 vezes mais tudo aquilo que vocês entregarem a Ele. Amém? Até o próximo domingo, se assim Deus, o nosso Deus, nos permitir. Até lá, abençoados. Igreja Amor e Fé, sede Rua Sapupira, número 36, Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo, bem ao lado do Mercado Box Max. Reuniões presenciais, 9 da manhã e 15 horas, todos os domingos. Contamos com a sua presença. Canal da Igreja Virtual Amor e Fé. Junto com você, em todos os instantes.